Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Hoje a gente vai ler Deuteronômio 1 e 2, o Salmo 78 e João capítulo 10. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nos abençoa nessa leitura, abre o nosso entendimento, fala ao coração de cada um e nos transforma, Pai. Abençoa cada um dos que tem acompanhado essa leitura, nos ajuda a ter foco, disciplina, constância e que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor a cada dia por meio dessa leitura. Pedimos em nome de Jesus. Amém. O quinto livro de Moisés, chamado Deuteronômio. Esse é o quinto livro. É o último dos cinco. Por isso que são chamados de Pentateuco, porque são 5 livros. São chamados também de livros da lei, embora não existam apenas leis, existe bastante narrativa histórica também. Esse livro de Deuteronômio, ele é o compilado de alguns discursos, não sei se são 4 ou 5 discursos de Moisés, logo antes do povo entrar na Terra Prometida. Eles estão ainda do lado leste, à direita, né, no mapa do Rio Jordão. Eles estão ali se preparando para entrar e começar a ocupação da terra. E então aqui nós vemos a repetição de diversas leis, a repetição de daquele compromisso de Deus com o seu povo, né? Nós vemos aqui de fato o amor de Deus se manifestando, porque eles passaram 40 anos no deserto, por vezes murmurando, por vezes, enfim, se rebelando, inimigos se levantando também, e Deus vem provando ao longo de todos esses anos o seu cuidado a ponto de, enfim, as roupas não serem, é, não acabarem, os calçados não serem desgastados e assim por diante, né? Deus sustentou o seu povo de forma muito especial portanto, é digno, ele é digno da nossa obediência, da obediência do seu povo. Então aqui ele chama seu povo ao compromisso com ele, compromisso de santidade, de obediência. Aqueles que obedecerem, que forem fiéis, serão recompensados, aqueles que não serão é, punidos por isso. Enfim, a gente vai ler então nesse livro essa série de discursos, tá bom? Bom, vamos então começar a leitura. Deuteronômio capítulo 1. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, a leste do Jordão, no deserto na Arabá, diante de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e de Zahabe. É uma jornada de 11 dias desde Horebe até Cades Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. Aconteceu que no 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos filhos de Israel segundo tudo o que o Senhor lhe havia ordenado a respeito deles. Depois que derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, a leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés encarregou-se de explicar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Vocês já ficaram bastante tempo neste monte, voltem e sigam viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus, a todos os seus vizinhos, na Arabá, a região montanhosa, a Cefelá, ao Neguebe, a costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor, com juramento, deu a seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Nesse mesmo tempo eu disse a vocês: sozinho não poderei levá-los. O Senhor Deus de vocês, fez com que vocês se multiplicassem, e eis que hoje vocês são uma multidão como as estrelas dos céus. Olha só, confirmação
daquela promessa que Deus havia feito para Abraão, né? Lembra-se do capítulo 15 de Gênesis? Então, eles eram como as estrelas dos céus, porque eram milhares, mais de 1 milhão de pessoas. O Senhor Deus dos pais de vocês faça com que vocês sejam 1000 vezes mais numerosos do que são agora e os abençoe como prometeu. Mas como poderia eu sozinho suportar o peso e a carga de vocês? E como poderia eu resolver sozinho todas as questões que surgem no meio de vocês? Escolham homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as suas tribos, para que eu os ponha por chefes de vocês. Então vocês me responderam que era bom fazer o que eu tinha falado. Assim, peguei os chefes de suas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz chefes sobre vocês, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais, segundo as suas tribos. Nesse mesmo tempo, ordenei aos juízes, dizendo: deem atenção às questões que surgem entre os seus irmãos, e julguem com justiça entre um homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não sejam parciais no julgamento. Ouçam tanto o pequeno como o grande. Não tenham medo de ninguém, porque o julgamento é de Deus. Porém, se a questão for demasiadamente difícil para vocês, tragam para mim e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, eu lhes ordenei todas as coisas que vocês deveriam fazer. Então, Moisés está aqui nesse discurso recuperando, né, algumas informações importantes que eles já sabiam. Né? Primeiro, que aquela terra que estava diante deles havia sido prometida aos seus antepassados. Né? Em segundo lugar, a questão dos auxiliares, de que Deus orientou, o Jetro aconselhou o povo, anuiu, e eles então, Moisés nomeou uma série de chefes pelo povo para que fizessem o juízo, né, para resolverem as questões do povo, e assim foi feito. Né? E agora, versículo 19. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vocês viram, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos havia ordenado. E chegamos a Cades Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor seu Deus colocou essa terra diante de vocês. Vão e tomem posse dessa terra, como o Senhor, o Deus de seus pais, falou. Não tenham medo e não se assustem. Então todos vocês se aproximaram de mim e disseram: vamos mandar alguns homens adiante de nós para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos seguir e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu uma boa ideia, de maneira que escolhi do meio de vocês 12 homens, um de cada tribo. Eles saíram e foram à região montanhosa, e espiando a terra foram até o vale de Escol. Tomaram do fruto da terra nas mãos e o trouxeram até nós. E nos informaram, dizendo: é boa essa terra que o Senhor nos dá, que o Senhor nosso Deus nos dá. Porém, vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor seu Deus. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram: o Senhor está com ódio de nós e por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Por onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo: aquele povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, ele lutará por vocês, segundo tudo o que viram que ele fez conosco no Egito, e também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, nos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual vocês andaram até chegar a este lugar. Mas nem assim vocês creram no Senhor, seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho, para procurar o lugar onde deveriam acampar. De noite estava no fogo, para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar, e de dia estava na nuvem. Então, veja como Deus, o Deus soberano, o Deus que cuida do seu povo, o Deus que
guia o seu povo, permite que o seu povo tome decisões também. E eles tomaram essa decisão de enviar os espias, né? Na volta, ouviram um relatório dos espias, tomaram a decisão de não ir, ficaram murmurando, né? E Deus então trouxe a condenação, a consequência, né? Pesada a respeito disso, fazendo com que eles ficassem por 40 anos circulando no deserto até que todos os homens daquele período fossem mortos, morressem, né? E ficaria então apenas Moisés, Josué e Caleb. Então, apenas destacando isso, né? É tão complexo a gente compreender a relação da soberania de Deus com a responsabilidade humana, mas isso é posto nas Escrituras Sagradas de uma maneira muito natural. Deus é sempre totalmente soberano e o homem é sempre responsável pelas coisas que faz ou que deixa de fazer. O Senhor ouviu o que vocês disseram, ficou irado e jurou, dizendo: Nenhum dos homens dessa geração perversa verá a boa terra que jurei dar aos pais de vocês. Com exceção de Caleb, filho de Jefoné, ele verá essa terra e darei a ele e aos filhos dele a terra em que ele pisou, porque perseverou em seguir o Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vocês, dizendo: Também você, Moisés, não entrará nessa terra. Josué, filho de Num, que está diante de você, ele é quem vai entrar. Anime-o, porque ele fará com que Israel a receba por herança. E as crianças de vocês, de quem vocês disseram que seria presa do inimigo, sim, os filhos de vocês, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão. E a eles darei a terra, e eles a possuirão. Mas vocês voltem e sigam para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então veja só, toda aquela geração de adultos teve que morrer. E aí aqueles que eram as crianças, aqueles que não entendiam nada do que estava acontecendo com clareza, eles é que foram conduzidos para essa entrada, para essa batalha. Então todos esses homens adultos, todas essas mulheres que estão ali eram crianças quando o povo chegou pela primeira vez ali às portas da terra de Canaã, né? Então veja como Deus é paciente para cumprir o seu propósito. Ele não quer fazer a coisa de qualquer jeito, ele não quer fazer a coisa de forma precipitada, né? Ele realiza tudo o que ele deseja no tempo adequado. E nós estamos no nosso turno. E a gente precisa, então, cumprir bem o nosso papel no nosso turno, com fidelidade, crendo no Senhor Deus, mas devemos saber que a obra do Senhor não acaba em nós, né? Há muita gente por vir ainda depois da gente, se Jesus não voltar, não é? Então a gente precisa atuar com responsabilidade, né? A igreja precisa entender que há na mão dela um bastão, como numa competição, né, de revezamento, há um bastão nas nossas mãos, a gente precisa passar esse bastão depois. De que maneira nós estamos correndo com o bastão na mão, não é? A gente precisa pensar nisso. Esse povo falhou miseravelmente e teve que passar o tempo para que essa geração passasse, para que viesse outra geração e então pudesse batalhar e vencer a guerra do Senhor. Eles também tiveram suas falhas, né? Mas eu temo que há coisas que a nossa geração não poderá, não fará, né? Terá de passar a nossa geração para que os nossos filhos, por providência de Deus, por graça de Deus, tenham condições de resolver, de tratar, de batalhar e vencer. Então vocês responderam: Pecamos contra o Senhor. Nós iremos e lutaremos segundo tudo que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Vocês se armaram cada um com os seus instrumentos de guerra e pensaram que seria fácil entrar na região montanhosa.
Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês: não vão, nem comecem a lutar, pois não estou no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Isso eu lhes falei, mas vocês não quiseram escutar. Pelo contrário, foram rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos foram na direção das montanhas. Por que presunçosos? Porque agora eles estavam indo na força deles. Deus falou: eu não vou estar com vocês. E eles foram mesmo assim. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa saíram contra vocês e os perseguiram, como fazem as abelhas, e os derrotaram, desde Seir até Horma. Vocês voltaram e foram se queixar diante do Senhor, porém o Senhor não lhes deu atenção e não inclinou os ouvidos a vocês. Assim vocês permaneceram muitos dias em Cádiz. Capítulo 2. Depois voltamos e seguimos para o deserto, na direção do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado, e por muitos dias rodeamos os montes de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: vocês já rodearam bastante esses montes, agora sigam para o norte. Ordene ao povo, dizendo: vocês passarão pelo território de seus irmãos, os filhos de Esaú, os habitantes de Seir. Eles terão medo de vocês. Portanto, tenham muito cuidado. Não entrem em conflito com eles, porque da terra deles não darei a vocês, nem mesmo a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por herança os montes de Seir. Comprarão deles por dinheiro comida para que possam comer e também água para que possam beber, pois o Senhor seu Deus os abençoou em tudo o que vocês fizeram. Ele sabe que vocês estão andando por este grande deserto. Durante esses 40 anos, o Senhor seu Deus esteve com vocês, coisa nenhuma lhes faltou. Assim, passamos ao lado do território de nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, bem como do caminho de Arabá, de Elat e de Ezion-Geber. Voltamos e seguimos o caminho no deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não provoque Moabe e não entre em conflito com eles, porque não darei a você herança na terra deles, porque dei Ar em herança aos filhos de Ló. Antigamente, os Emins habitavam nela, povo grande, numeroso e alto, como os Anaquins. Também eles foram considerados Refaíns, como os Anaquins, e os Moabitas os chamavam de Emins. Antigamente também os Oreus habitavam em Seir, porém os filhos de Esaú os expulsaram dali e destruíram de diante de si, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua herança que o Senhor lhes tinha dado. Um parênteses aí, provavelmente uma nota histórica incluída posteriormente, né? Então eles passaram pela terra dos irmãos, né? Dos, entre aspas, parentes deles. Deus falou para eles: olha, não peguem as coisas, não tomem, não, essa terra não é de vocês, né? Enfim. Aí agora levantem-se e passem o ribeiro de Zered. Então Deus coordenando todos esses deslocamentos. Assim passamos o ribeiro de Zered. O tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra desapareceu do meio do arraial, como o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor estava contra eles, para os destruir no meio do arraial, até que todos desaparecessem. Olha só. Quando todos os homens de guerra já haviam desaparecido do meio do povo, consumidos pela morte, o Senhor me falou, dizendo: hoje você passará por Ar, na fronteira de Moabe, e chegará até diante dos filhos de Amon. Não os provoque, não entre em conflito com eles, porque da terra dos filhos de Amon não lhe dei herança, porque a tenho dado por herança aos filhos de Ló. Então veja como Deus deu uma parte da terra para os filhos de Esaú, deu uma parte da terra lá para os moabitas, para os filhos de Ló, né, que são os moabitas. Então Deus é que organiza o território, né? Deus é quem dá para quem Ele quiser, o território que Ele quiser. Deus é o
o agente principal da geopolítica mundial, né? Também esta é considerada a terra dos Refaíns, antigamente habitavam nela Refaíns, e os Amonitas os chamavam de Zanzumins, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. O Senhor os destruiu diante dos Amonitas, estes os expulsaram dali e habitaram no lugar deles. O Senhor fez com eles, assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, diante dos quais destruiu os Oreus. Os filhos de Esaú os expulsaram e habitaram no lugar deles até hoje. Até hoje, o tempo que foi escrito, né? Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os Aveus, que habitavam em aldeias até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantem-se, sigam adiante e passem o ribeiro de Arnon. Eis que entrego nas mãos de vocês Seom, amorreu, rei de Esbom, bem como a terra dele. Comecem a ocupação e entrem em guerra com eles. Hoje começarei a incutir o terror e o medo de vocês aos povos que estão debaixo do céu. Os que ouvirem a sua fama tremerão diante de vocês e ficarão angustiados. Olha só, hoje começarei a incutir o terror e o medo de vocês. Quer dizer, o sentimento de medo, toda a comoção, toda a angústia, tudo que move os povos está nas mãos de Deus. Deus é capaz de mudar a sensação, o sentimento, as emoções dos povos, conforme Ele quer. Então, desde o deserto de Quedemote, mandei mensageiros a Seom, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: Deixe-nos passar pela sua terra, iremos somente pela estrada, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda. Você nos venderá o alimento que comermos e também a água que bebermos. Então somente deixe-nos passar a pé, como fizeram os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar, até que passemos o Jordão e entremos na terra que o Senhor nosso Deus nos está dando. Mas Seom, rei de Esbom, não nos quis deixar passar pela terra dele, porque o Senhor, o Deus de vocês, havia endurecido o espírito dele e tornado inflexível o seu coração, para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. Olha só, o Senhor havia endurecido o espírito dele e tornado o coração dele inflexível. Está vendo como esse texto está enfatizando isso? É Deus quem coordena as coisas. Ele dá um determinado território para um povo, um outro território para outro povo, um outro território para outro povo. É Ele quem põe medo nas nações, é Ele quem endurece o coração de líderes. Tudo isso por quê? Porque Deus quer cumprir o seu plano e o seu plano vai se desenrolando e vai sendo executado. Ele fez isso para quê? Para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. Se aquele homem tivesse o coração flexível, maleável, ele ia tentar uma pacificação, ia tentar um acordo, uma aliança, mas Deus tornou ele inflexível para que pudesse haver então ali o conflito e ele ser exterminado. O Senhor me disse: Eis que já comecei a dar a você Seom e a terra dele. Comece agora a tomar posse do país dele. Então Seom saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Jaza. E o Senhor nosso Deus o entregou em nossas mãos e nós o derrotamos a ele, aos filhos dele e a todo o seu povo. Naquele tempo tomamos todas as suas cidades e a cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças, não deixamos nenhum sobrevivente. Veja como essas coisas já aconteceram antes deles entrarem na terra, propriamente dita, né? E aqui é Deus agindo por meio do seu povo com severidade contra essas nações. A gente precisa se lembrar disso. Por um lado, é o cumprimento da promessa que Deus fez com o seu povo, de entregar a terra. Por outro lado, é uma ação do juízo de Deus para com essas nações. Deus está trazendo uma mão pesada sobre aquelas nações através do seu povo. E lá para frente a gente vai ver o contrário acontecer também.
A gente vai ver Deus usando outros povos, outras nações ímpias para exercer o seu juízo contra o seu próprio povo. Deus faz isso. Somente tomamos por presa o gado e o despojo das cidades conquistadas, desde Aroé, que está à beira do vale de Arnon, e a cidade que nele está, até Gileade. Não houve nenhuma cidade que fosse alta demais para nós. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Vocês apenas não se aproximaram da terra dos filhos de Amon, nem de toda a região que fica às margens do ribeiro de Jaboque, nem das cidades da região montanhosa, nem de qualquer outro lugar que o Senhor nosso Deus nos havia proibido de atacar. Então, teve lugares que Deus falou, olha, não, vocês não vão atacar, e teve lugares que ele falou, olha, vocês vão atacar e vão vencer e eu estarei com vocês. Foi assim que aconteceu, Deus coordenando todas as batalhas, todas as coisas envolvidas pelo seu povo. Agora o Salmo 78. Salmo didático de Asaf. Meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não, o que nossos pais nos contaram. Não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Olha que interessante, esse salmo é muito legal. Asaf compôs uma canção, compôs um salmo para ensinar a respeito disso, de como deve ser a postura do povo de Deus em relação às gerações vindouras, às gerações que estão vindo, né? Então ele está dizendo, meu povo, escute a minha lei, eu vou falar para vocês, eu vou contar para vocês as coisas que aconteceram, as parábolas, os enigmas e toda a história que a gente ouviu dos nossos pais, eu vou contar para vocês. O que nós ouvimos, o que aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não vamos encobrir as novas gerações. Vamos contar para eles os louvores do Senhor, o seu poder e tudo que Deus fez, todas as suas maravilhas. Versículo 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Isso aqui vai ficar muito claro nos próximos capítulos de Deuteronômio. A gente vai ver no capítulo 5, 6, o 6 especialmente, que Deus ele quer que as suas leis, o compromisso com o seu povo seja passado geração após geração, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus. Olha só, por que precisa acontecer isso? Para que essa nova geração pusesse a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Gente, esse salmo e vários outros textos bíblicos, assim, parece coisa do passado mesmo, né? Porque a gente não vê isso em grande parte da igreja. A gente não vê isso acontecendo de forma abundante. Pelo contrário, muitos pais, muitos adultos não se importam em ter filhos, não se importam em comunicar aos filhos a herança as coisas do Senhor. Muitos pais, até cristãos, quando nascem seus filhos, a primeira coisa que pensam em fazer é comprar a camisetinha do time de futebol do seu coração, né? Enfim, começa a pensar e a planejar uma série de coisas em relação aos seus filhos e não se preocupam em transmitir a eles as coisas de Deus, porque talvez eles próprios não tenham recebido, não tenham aprendido, não tenham tido interesse de serem discipulados, de conhecerem as Escrituras. Então, a gente vive um tempo muito, muito triste, que só a graça mesmo de Deus para fazer levantar uma nova geração de filhos
de filhos crentes, né? Quantos pais negligenciam o cuidado com seus filhos? Não levam seus filhos à igreja. A maior dor no meu coração em relação a esse assunto é isso. Pais que num domingo de manhã ficam com seus filhos em casa e não os levam à igreja. Pais que num domingo à noite ficam com seus filhos em casa e não os levam à igreja. E ainda falam, não, mas é que meu filho acordou mais tarde. Não, mas é que meu filho tinha que fazer lição, tinha um trabalho para entregar, tinha prova no dia seguinte. Não, mas é que meu filho não, ele tá, ele faz muito barulho, ele fica incomodado, ele fica agitado. Ué, você vai esperar o que então? Você vai esperar que ele cresça longe da igreja e ele lá para frente, por assim, por um milagre de Deus, ele se sinta bem na casa do Senhor? Como que isso vai acontecer? Se você o privou de conviver com o povo de Deus. Há muitos pais que demoram para levar os filhos à igreja. Demoram. Às vezes meses depois de terem nascido. Enfim. Eu não sou um pai modelo, não. Tenho muitas falhas. Mas eu penso que nós temos falhado muito como povo de Deus no que esse texto está nos falando. Os filhos de Efraim, embora armados com arcos, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus. Não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes havia mostrado. Deus fez prodígios na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez parar as águas como um montão. Durante o dia os guiou com uma nuvem, de noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu de beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios, mas ainda assim continuaram a pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? É verdade que ele feriu a rocha, e dela manaram águas, transbordaram as torrentes. Mas será que ele pode dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Mesmo assim deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los. Lhes deu cereal do céu. Todos comeram o pão dos anjos. Ele enviou-lhes comida à vontade. Fez soprar no céu o vento do oriente. Pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne, como poeira, e aves numerosas como a areia do mar. Fez com que caíssem no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam, porém não reprimiram o apetite. Ainda tinham alimento na boca quando se levou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar e não creram nas maravilhas de Deus. Por isso ele fez com que os seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos em súbito terror. Olha só. Deus fez com que eles passassem anos terríveis. Por quê? Por causa da rebeldia deles. Quando os fazia morrer, eles o buscavam. Olha aí, sempre foi assim. Quando vem o sofrimento, as pessoas buscam a Deus. Arrependidos procuravam Deus. Lembravam-se de que Deus era sua rocha e o Deus Altíssimo seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém não de boca. Porém de boca e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme
para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Muitas vezes desvia sua ira e não desperta toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são simples mortais, vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e nos lugares áridos lhe causaram tristeza. Tornaram-a por Deus à prova, ofenderam o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, e de como no Egito ele operou seus sinais e seus prodígios no campo de Zoan, e transformou em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem, e rãs que os destruíssem. Entregou às lagartas as suas colheitas, e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas, e com os seus sicômoros congeada. Entregou ao granizo o gado deles, e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade. Legião de anjos portadores de males, deu livre curso à sua ira. Não poupou da morte a alma deles, mas entregou a vida deles à peste. Matou todos os primogênitos no Egito, as primícias do vigor nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu-se com segurança e não tiveram medo, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até ao monte que a sua mão direita adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e foram infiéis como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com os seus lugares altos, e com as suas imagens de escultura despertaram o seu ciúme. Deus ouviu isso e se indignou. Rejeitou completamente o seu povo, ou o povo de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada aqui na terra, e passou a arca da aliança ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Entregou seu povo à espada. Olha, lembra que eu falei há pouco que Deus usa Israel para pesar a mão sobre os seus inimigos, mas também usa os seus inimigos para pesar a mão contra o seu próprio povo. Entregou seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho, fez recuar a golpes os seus adversários e os entregou a perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu seu santuário durável como os céus, e firme como a terra que estabeleceu para sempre. Também escolheu seu servo Davi, e o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os dirigiu com sábias mãos. Então, a gente vê aqui um resuminho da história de Israel. Aliás, vários salmos fazem resuminhos da história de Israel. E aqui a gente vê, então, compromisso que o povo de Deus deveria ter de transmitir às próximas gerações todas essas coisas, para que não se esquecessem de tudo que aconteceu, de tudo que o povo viveu. E aí ele fala então de todos os feitos de Deus, fala das murmurações, fala das misericórdias de Deus e termina mostrando que Deus havia escolhido uma tribo, dessa tribo havia escolhido um servo, por meio de quem então ele pastorearia o seu povo. E aqui, sem dúvida, a gente entende que aponta, né, para a vida e obra de Jesus, como aquele que vem para pastorear. Quer dizer, mesmo o povo de Deus sendo tão
negligente, tão mau, tão murmurador, tão pecador. Deus é misericordioso e conduz a história para que o seu servo, ou o seu filho, né, traga salvação. Então, Deus é muito misericordioso. E por fim, vamos a João capítulo 10. Olha aí o pastor das ovelhas. Interessante, né? Como é que terminou o Salmo 78? Deixa eu ver aqui, ó. Ele os apacentou como um pastor, ó, para ser o pastor de Jacó. E aí, coincidentemente, João 10 vai falar sobre Jesus como o pastor. Eu não premeditei essas conexões, mas a gente vai percebendo elas ao longo das nossas leituras, né? Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem, ou todos os que vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: Ele tem demônio, enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam: Este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, festa que lembrava a restauração do templo de Jerusalém no período dos Macabeus. Então essa é uma festa que não foi dada por Deus na sua lei, mas que foi instituída no período que a gente chama de período interbíblico, né? Aqueles 400 anos entre o último profeta, né? Malaquias, e a revelação de Jesus, o Evangelho. Era inverno, Jesus passeava no templo no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: Até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: Já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Os judeus
mais uma vez pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: Tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas querem me apedrejar? Os judeus responderam: Não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo você apenas um homem, está se fazendo Deus. Está se fazendo de Deus. Jesus disse: Não está escrito na lei de vocês? Eu disse, vocês são deuses. Isso está lá em Salmo 82, versículo 6. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus e a Escritura não pode falhar, então como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando só porque declarei que sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Mas se faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Então tentaram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Novamente Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início, e ali permaneceu. E muitos iam até ele e diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E naquele lugar muitos creram nele. Então está aqui o pastor pastoreando, chamando, né? Você percebeu aqui, ó? Ó como se dividiam, né? Uns diziam que ele tinha demônio, mas olha as ovelhas aqui, ó. Esse modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? E aqui no finalzinho, né? Naquele lugar, muitos creram nele. Quer dizer, tinha gente ali ouvindo a voz dele, sendo cativada por ele. Aqui, de fato, é um texto complexo, aqui no versículo 34, né? Aqui se refere ao Salmo 82, versículo 6. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, né? Aqui eu teria que dar uma estudadinha melhor. Muito provavelmente a palavra deuses aqui não significa deuses no sentido de terem divindade, mas de terem uma relação com Deus diferenciada, né? Enfim, depois eu posso pensar, estudar um pouquinho sobre isso, tá bom? Mas eu acho que a mensagem central desse capítulo é essa, né? Jesus é o pastor. Ele está chamando suas ovelhas para pastarem, para se alimentarem, para encontrarem descanso, para serem guiadas por ele, né? E muitos têm ouvido a sua voz. E os que o rejeitam, eles acabam não desfrutando de tudo que ele tem a dar. Bom, assim terminamos a leitura de hoje. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.